Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 13. É a última lição deste trimestre. Permaneça o amor fraternal. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos aqui agradecidos pelas mensagens maravilhosas que o Senhor nos enviou neste trimestre através do livro de Hebreus. Bendito seja o Senhor Deus. Abre a nossa mente neste momento para estudarmos esta última lição do trimestre. Permaneça o amor fraternal. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça o amor fraternal. Que conselho maravilhoso, direto ao ponto, que Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos deu aqui no capítulo 13, verso 1, aqui de Hebreus. Este é o verso áureo. Seja constante o amor fraternal. A minha versão diz assim: permaneça o amor fraternal. Queridos, Hebreus capítulo 13 traz o último conselho do apóstolo Paulo. Permaneça o amor fraternal. Ele afirmou em toda a epístola que somos parte da família do rei e sumo sacerdote Jesus, e como seus irmãos e irmãs, nós deveremos amar como Jesus amou. Paulo não considerava os leitores apenas como um grupo de indivíduos que trabalhavam pela própria salvação com base em um relacionamento individual com Jesus, mas como uma família, como um lar, sendo salvos na família da fé. Paulo caracterizou a obra de Jesus por nós como amor fraternal, pois ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus capítulo 2, verso 11. Os crentes devem fazer uns pelos outros o que Jesus fez por eles. Ao longo da carta de Hebreus, vemos que o amor fraternal envolvia animar uns aos outros para que ninguém ficasse afastado da graça de Deus, conforme está em Hebreus 3:13. No capítulo 13 de Hebreus, o amor fraternal engloba vários elementos. Ser hospitaleiro, como diz aqui no capítulo 13, verso 2, visitar e apoiar os encarcerados e aqueles que foram maltratados, conforme está em Hebreus 13 e o verso 3, honrar o casamento, como diz o verso 4, e evitar a cobiça. Queridos, obedecer os líderes da congregação e orar pelo próprio autor da epístola. Paulo pede oração por si mesmo. Eu preciso de oração. Eu agradeço as orações dos irmãos por mim, pela minha família, pelo nosso ministério. Queridos, todos nós somos carentes da bênção, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo somos fortes. Em Jesus Cristo somos vencedores. Em Cristo Jesus podemos todas as coisas. Mas o princípio do amor, o amor de Deus derramado no nosso coração, é o mais importante. Que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos amou. Ele é o nosso exemplo. Por isso Paulo diz: permaneça entre vocês o amor fraternal. Aleluia. Na parte de domingo, cuidando do povo de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso 1 e verso 2. Aqui nós lemos: permaneça o amor fraternal. É o amor que nos une uns aos outros. Quem ama a Jesus, ama também ao seu irmão. Você não precisa se amar para poder amar o seu próximo. Você tem que amar a Jesus para poder amar o próximo. O princípio, a fonte do amor é Jesus Cristo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, amará também o próximo. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Na sociedade corrida que nós vivemos hoje, com tantos hotéis e pensões, as pessoas muitas vezes preferem ficar em hotéis. Mas, queridos,
A hospitalidade, receber alguém na sua casa, tratar bem esta pessoa, deixar que ela durma na sua casa, se alimente com a sua família. Isto se chama hospitalidade. No passado, os servos de Deus receberam até mesmo anjos em suas casas, sem o saberem. Por isso diz aqui o verso 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Queridos, o cristianismo foi um movimento peregrino que muitas vezes dependia da hospitalidade de cristãos e não cristãos. A instrução de não se esquecer de mostrar hospitalidade provavelmente não se refere apenas à falha em acolher alguém, mas também à negligência intencional. Paulo não tinha em mente a hospitalidade apenas para os irmãos na fé. Ele lembrou aos seus leitores que ao receberem estranhos, alguns sem querer receberam anjos. É provável que estivesse falando da visita dos 3 homens a Abraão e Sara, relatada lá em Gênesis capítulo 18, versos 2 a 15, a experiência de Abraão quando viu aqueles 3 viajantes passando por sua tenda. Ele correu ao encontro deles, convidou-os para virem até a sua tenda, colocou-os assentados debaixo de uma árvore, mandou Sara preparar o almoço, um bom lanche para eles. 2 daqueles 3 eram anjos, mas um deles era o Deus Filho, era Jesus Cristo. Queridos, Abraão recebeu anjos e recebeu o próprio Jesus na sua tenda, porque ele era hospitaleiro. Quando ele convidou aqueles viajantes para se aproximarem e para lancharem com ele, ele não sabia que eles eram anjos ou um deles era Jesus, ele não sabia. Isto prova que Abraão era, de fato, hospitaleiro. Oferecer hospitalidade implica compartilhar bens e sofrer com outras pessoas, que é o que Jesus fez por nós. O apelo ao amor fraternal para com os encarcerados sugeria não apenas que os crentes se lembrassem dos prisioneiros em suas orações, mas também oferecessem alívio por meio de apoio material e emocional. Havia o risco da negligência intencional dos prisioneiros. Aqueles que davam apoio material e emocional aos condenados pela sociedade se identificavam com eles. Em certo sentido, se tornavam coparticipantes com eles e, consequentemente, vulneráveis ao abuso social. A exortação de Paulo usa imagens e linguagens para encorajar os leitores a respeito dos prisioneiros. Primeiro, o autor relembrou o apoio que eles deram aos seus irmãos encarcerados no passado. Eles se tornaram coparticipantes ou parceiros daqueles que foram insultados e maltratados publicamente. Em segundo lugar, o termo maltratados ecoa o exemplo de Moisés, que escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. Preferiu isso a usufruir prazeres transitórios do pecado, exatamente como diz aqui em Hebreus capítulo 11, verso 25. Aqui nós lemos, falando de Moisés, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés sofreu os maltratos direcionados ao povo de Deus. Paulo captou o ideal do amor fraternal. Ele lembrou aos leitores que deviam tratar aos outros como gostariam de ser tratados se estivessem nas mesmas circunstâncias, isto é, na prisão. Portanto, deviam dar suporte material e emocional aos presos, mostrando-lhes que não tinham sido abandonados. Queridos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, isto deve ser um ministério na sua vida. Estender a mão ao que cai, visitar aqueles que estão abandonados dentro daquelas celas, aprisionados. Não importa as razões por que foram presos, eles precisam ser alcançados dentro das celas. E muitos cristãos têm um lindo ministério com os encarcerados, indo semanalmente às prisões, fazendo um culto de louvor a eles, colocando Bíblias nas mãos do povo, estudando a Bíblia com eles. Nós vemos centenas de conversões de presos
que entraram na cadeia como bandidos, mas se tornaram filhos de Deus ali dentro, salvos em Jesus Cristo. Por quê? Porque existem cristãos que se interessam em visitar os pobres, visitar os encarcerados, estender a mão para os necessitados, cuidando do povo de Deus. Queridos, este é o conselho que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dando. Abra também a sua Bíblia em Romanos capítulo 12 e o verso 13. Romanos capítulo 12 e o verso 13. Aqui nós lemos: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Mais uma vez, é Paulo quem está falando. Comuniquem com os santos, ou seja, participem com os santos, os filhos de Deus, nas suas necessidades. Sempre existem aqueles que são mais bem providos de recursos materiais, financeiros, e aqueles que são desprovidos. Por que Deus nos cercou de pessoas necessitadas e pobres? Para exercitar em você e em mim o amor, a misericórdia, a bondade, a caridade. Queridos, nós temos que exercitar este amor revelado na vida de Jesus a favor dos doentes, a favor daqueles que são desprezados pela sociedade. Por isso Paulo insiste: comuniquem com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Lemos também na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos ver o verso 2, falando do líder da igreja. Ele deveria ser hospitaleiro. 1 Timóteo 3, 2, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Paulo, novamente, fez questão de colocar entre as qualidades do líder, do bispo, do pastor, do ancião, colocar esta qualidade: hospitaleiro, receber bem as pessoas na sua casa. Queridos, lemos também em Tito capítulo 1 e o verso 8. Tito capítulo 1 e o verso 8. Aqui nós lemos: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Novamente, o líder, o servo de Deus, deve ser dado a hospitalidade. A hospitalidade deve ser um hábito, um costume. E aqui diz também, 1 Pedro capítulo 4, vamos ler o verso 9. Aqui nós lemos: sendo hospitaleiro uns para os outros, sem murmurações, sem reclamações, sem fazer cara feia, mas sendo realmente amável. O que o cristianismo mais precisa é de cristãos amáveis, que saibam amar, que saibam ser hospitaleiros, saibam ser caridosos. Que você e eu saibamos cuidar do povo de Deus. Que você e eu sejamos guiados pelo Espírito Santo neste santo ministério da hospitalidade. Aleluia. Na parte de segunda-feira, avareza e imoralidade sexual. Paulo toca num ponto nevrálgico. Paulo toca num ponto que em nossos dias precisava ser tocado. É a avareza, o amor ao dinheiro, aos bens materiais e a imoralidade sexual. Abra sua Bíblia, portanto, em Hebreus capítulo 13. Vamos ler agora o verso 4 e o verso 5. Hebreus capítulo 13, versos 4 e 5. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Paulo valoriza o matrimônio. Embora Paulo vivesse sozinho, ele não tinha uma esposa com ele, ele vivia como um missionário, indo de cidade em cidade, fundando igrejas. Provavelmente Paulo tenha perdido a sua família quando se converteu a Jesus Cristo, mas Paulo estimula os cristãos a exaltarem o matrimônio como uma instituição de Deus. O matrimônio, o casamento, foi instituído por Deus lá no Jardim do Éden. E queridos, longe de voto de celibato, longe de fazer planos de viver sozinho, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus viu lá no Jardim do Éden, antes do pecado, que o homem precisava de uma companheira, de uma esposa.
E agora, depois de 6.000 anos de pecado, nós, homens, muito mais precisamos de uma companheira. Venerado seja entre todos o quê? O matrimônio. Mais ainda, Paulo fala, e o leito sem mácula. Queridos, muitos pensam que a fornicação, que o adultério, a prostituição, a imoralidade sexual só ocorre fora do casamento. Não, queridos. Ela também pode ocorrer dentro do casamento. Se você, marido e esposa, apelam para filmes pornográficos, se você, marido e mulher, pensam que por serem casados podem fazer de tudo, dando rédeas soltas às suas paixões carnais, nós estaremos, por certo, caindo no desagrado de Deus. O marido e a esposa devem se relacionar sexualmente de forma abençoada por Deus, da forma planejada por Deus. Sexo oral, sexo anal, não devem ser praticados pelos filhos de Deus. Existem muitas perguntas em relação a isso. Mas, queridos, Deus quer santificar o seu relacionamento, a sua sexualidade, marido e esposas. Eles são santos ao Senhor. A sexualidade é santa, é sagrada, veio lá do Jardim do Éden. Mas, dentro do casamento, precisa existir aqui, como diz Paulo, um leito sem mácula. Lembrando-se que os anjos de Deus estão presentes na sua vida, dentro do seu quarto. E Deus abençoa este relacionamento de marido e mulher. Mas deve haver pureza. Paulo condena aqui no verso 4 a prostituição. Prostituição e adultério. Diz ele, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A prostituição diz respeito a você se relacionar com uma outra mulher que não é a sua esposa. Queridos, isto é prostituição, isto é adultério. E aqueles que incorrem na prostituição e no adultério, Deus os julgará. Deus é santo e Deus quer ver a santidade na sua vida, na sua mente, no seu corpo, no seu relacionamento com a esposa. Deus quer santidade. E agora o verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, sem mesquinhez, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, o dinheiro não é tudo. Nós deveríamos fazer uso do dinheiro para suprir as necessidades da nossa família e para atender as necessidades daqueles que Deus colocou à nossa volta. Deus nos cerca com pessoas necessitadas e Deus quer desenvolver em você o amor, a caridade, a benevolência. Abra sua Bíblia também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. O mesmo autor de Hebreus, Paulo, está falando aqui aos Tessalonicenses uma mensagem que também diz respeito à santidade na vida sexual. Abra sua Bíblia e vamos ler 1 Tessalonicenses 4, versos 3 até 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação envolve a sua vida sexual. Santificação diz respeito também e principalmente na forma em que você, marido e esposa, se relacionam. A sua vida íntima. Por isso que Paulo diz aqui, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele completa dizendo que vos abstenhais da prostituição. A palavra grega aqui para prostituição é porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia. Queridos, dentro do casamento, nós, maridos e esposas cristãos, deveremos buscar o quê? A santificação. Que a tua mulher veja em você, marido, um homem santo de Deus. Que você, mulher, o teu marido possa ver em você uma santa mulher de Deus. E o verso 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que Paulo está dizendo aqui no verso 4?
1 Tessalonicenses 4:4. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Está falando que o marido deve aprender a possuir a esposa. Possuir a esposa de forma santificada, com santificação e honra, de maneira que Deus possa abençoar este casamento, de maneira que Deus possa abençoar os filhos, abençoar o lar. Não na paixão, diz o verso 5, não na paixão da concupiscência. Casados aos olhos de Deus, sim, mas não livres para a concupiscência, não livres para a pornografia, não livres para o sexo anal, sexo oral, não, queridos. Não na paixão da concupiscência, como os gentios. Os gentios não têm um padrão de pureza, de santidade, mas nós cristãos temos este padrão de pureza física, mental e de santidade. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Queridos, Paulo aqui faz um apelo para a santidade na vida matrimonial. E que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, marido, sobre você, esposa, para que vocês sejam santos aos olhos de Deus e que tragam a bênção para a família, uma bênção para os filhos. Na parte de terça-feira, lembrem-se dos seus líderes. Queridos, aqui em Hebreus capítulo 13 e o verso 7 a 17, abra sua Bíblia. Vamos ler Hebreus capítulo 13 e os versos 7 até o verso 17. Vejam os conselhos que Paulo dá para você e para mim. Aqui diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrem-se dos pastores que passaram pela vida de vocês. Lembrem-se dos pastores que visitaram suas casas, seus lares. Lembrem-se daqueles que foram usados como agentes de Deus, instrumentos de Deus, para entrarem na sua casa, oferecendo o estudo da Bíblia, colocando uma Bíblia na sua mão. Eu me lembro com prazer quando nos reuníamos ao redor de uma mesa, entrávamos num lar, colocando Bíblia na mão do pai, da mãe, dos filhos, e ao redor de uma mesa estudávamos a Bíblia, conduzindo a família aos pés de Jesus Cristo, fazendo toda a série do estudo bíblico com eles e aí preparando-os para o batismo. Queridos, que linda experiência é esta! É isso que Paulo está falando aqui. Lembrem-se daqueles que conduziram vocês a Jesus, daqueles que batizaram vocês. Eles foram usados por Deus para entrarem no seu lar, para levarem a palavra do Evangelho para vocês. Lembrem-se deles, lembrem-se dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Podem imitar os servos de Deus que imitam Jesus, como Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Os líderes, os pastores, aqueles agentes de Deus, eles precisam ser um exemplo para o rebanho, um exemplo de pessoas reavivadas, um exemplo de pessoas que praticam os princípios da reforma da saúde, para que os membros possam imitar a vida, o estilo de vida desses pastores, destes líderes. Você, pastor, cuide com aquilo que você come e bebe. Você é exemplo para o rebanho. Abrace o reavivamento, mas abrace também a reforma da saúde. Não dê um exemplo errado, de forma que conduza homens e mulheres, os membros da sua igreja, para um estilo de vida intemperante. Se você desprezar a reforma da saúde, você também influenciará centenas de outros membros da igreja para que também desprezem a reforma da saúde. Você é o exemplo do rebanho, meu querido irmão, meu querido colega de ministério, você pastor. Por isso diz aqui Paulo, a fé dos quais imitai. As pessoas nos imitam, porque nós somos os agentes de Deus na vida deles, atentando para a sua maneira de viver.
E agora diz o verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. Jesus é o padrão para que você imite. Jesus é o padrão para que você assimile, para que você reproduza na sua vida o estilo de vida de Jesus, cheio de amor, de pureza. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E agora vamos ler o verso 17. Obedecei aos vossos pastores. Obediência aos pastores, no assim diz o Senhor. Você não vai se submeter e obedecer o pastor se ele é um apostatado, se ele não está no assim diz o Senhor. Mas aqui Paulo está falando dos líderes ungidos pelo Espírito Santo, que são instrumentos de Deus na salvação das almas. Obedeçam aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Líderes, pastores que oram pelo seu rebanho, jejuam pelo seu rebanho, têm uma lista de nomes pelos quais intercede diante de Deus. Por isso diz aqui, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Deus vai pedir contas ao pastor das almas, das ovelhas que Deus colocou ao seu cuidado. Por isso aqui diz, para que o façam com alegria. O santo ministério pastoral pode ser exercido e deve ser exercido com alegria. Por isso, queridos, Paulo diz aqui, para que o façam com alegria e não gemendo. Quando os pastores são injuriados, quando os pastores são caluniados, quando os pastores não são valorizados, eles vão fazer o trabalho de Deus, vão cumprir com o ministério, mas aí se torna algo pesado, vão fazer gemendo, porque isso não vos seria útil. Queridos, não é bom ter um pastor estressado, angustiado. Isso não é benéfico para a igreja. Por isso, orem pelos seus pastores, intercedam pelos seus pastores, valorizem este ministério pastoral. E como o próprio apóstolo Paulo diz aqui no verso 18, orai por nós. Paulo está pedindo oração. Eu, como pastor, estou pedindo oração. Os pastores precisam da oração dos seus membros, das suas ovelhas. Orem por nós, para que pastores e ovelhas, juntos, todos somos rebanho de Jesus Cristo. Todos nós somos submissos ao grande pastor das ovelhas, Jesus Cristo, que é o meu pastor e é o seu pastor também. Aleluia. Na parte de quarta-feira, cuidado com as doutrinas diferentes e estranhas. O estudo de hoje está especificamente centralizado no capítulo 13, verso 9. Abra a sua Bíblia e vamos ler Hebreus capítulo 13 e o verso 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. São tantas doutrinas errôneas, são tantas doutrinas estranhas, espalhadas dentro do povo de Deus. Satanás tem seus instrumentos dentro da igreja para desviar a mente das pessoas da verdade. E queridos, Paulo está dizendo aqui, não se deixe levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça divina, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Paulo está se referindo ao comer das doutrinas erradas, das heresias. Isto não lhe será proveitoso. Será que este conselho do apóstolo Paulo, dado lá no primeiro século, ele se aplica aos nossos dias? Será que hoje, em nossos dias, nós temos doutrinas estranhas? Queridos, na década de 1910, quando a serva de Deus Ellen White ainda vivia, ela escreveu advertindo o povo de Deus de uma apostasia, uma crise no meio do povo de Deus, que ela chamou de apostasia alfa. Apostasia alfa é a apostasia que ocorreu nos seus dias, lá nos anos de 1900 e 1910. E ela fala também da apostasia ômega. Queridos, assim como Satanás tentou destruir a igreja de Deus,
Lá no início da década de 1900, Satanás ele tentou destruir a igreja. Ele usou John Harvey Kellogg, um médico influente, inteligente, talentoso, mas que se deixou dominar pelo espírito do orgulho, e ele se tornou um instrumento de Satanás para desviar centenas de pessoas dos caminhos de Deus. Nessa apostasia alfa que aconteceu nos dias de John Harvey Kellogg, nós podemos identificar o método que Satanás usou naquele tempo para produzir esta apostasia alfa. Ele usou de engano. Uma das principais características da apostasia alfa foi o embuste, o engano. Algumas vezes foram contadas mentiras abertas. Algumas vezes foi dada apenas parte da verdade. Satanás mistura a verdade com o erro. Foi isso que ele fez através de John Harvey Kellogg, que produziu o seu livro O Templo Vivo e colocou ali naquele livro os conceitos do panteísmo. Queridos, panteísmo, ou seja, tudo é Deus, Deus é tudo, a árvore é Deus, a porta é Deus. Enfim, queridos, o conceito do panteísmo é este, que Deus está na grama, Deus está na árvore, Deus está em tudo. Não, queridos, Deus não é tudo e tudo não é Deus. Nós não cremos no panteísmo, mas esta foi a heresia infiltrada por Satanás através do mais influente médico adventista John Harvey Kellogg, lá no início dos anos 1900. Uma segunda forma usada por Satanás na apostasia alfa foi a divisão, criar divisão. John Harvey Kellogg criou uma divisão na igreja. Ao lado dele ficaram muitos pastores influentes, líderes da igreja, estavam do lado de Kellogg, contra a igreja, contra a conferência geral da igreja adventista. Outro método usado por Satanás, usando John Harvey Kellogg, foi o ataque às doutrinas fundamentais da igreja. O ataque à doutrina do santuário, do juízo investigativo e a inspiração do espírito de profecia. Queridos, quando Satanás tentou atacar estes pontos básicos e fundamentais doutrinários do adventismo, que é o santuário, o juízo investigativo, a credibilidade do espírito de profecia, ele semeou a semente da dúvida na mente de centenas de pessoas. Outro método usado por Satanás, através deste servo dele, John Harvey Kellogg, foi ataques secretos à estrutura da igreja. John Harvey Kellogg queria destruir a conferência geral, um ataque direto à associação geral. Outra estratégia usada por Satanás, através de John Harvey Kellogg, era atrair especialmente os jovens. Ele escreveu este livro, The Living Temple, o Templo Vivo, e ele aliciou a juventude para não somente ler, mas também serem comportores, venderem, disseminarem, espalharem este livro. Após a publicação deste livro, imediatamente ele atraiu os jovens da igreja, buscando-os como aliados na distribuição da sua nova teologia. E o colégio de Battle Creek, que era para ser usado por Deus para preparar jovens missionários para serem enviados para o mundo todo, ali em Battle Creek, o colégio se tornou uma instituição de Satanás. Por quê? Ellen White escreveu: pais, mantende vossos filhos longe de Battle Creek. Por quê? Heresias especiosas têm se apoderado das mentes. Um pai escreveu que seus 2 filhos que foram enviados para o colégio de Battle Creek, ele disse, um deles agora é infiel e o outro renunciou à verdade. Então Ellen White escreveu: foi-me confiada uma advertência a ser dada aos pais. Se vossos filhos estão em Battle Creek, chamai-os de volta sem demora. Por quê? Porque o colégio de Battle Creek se tornou um centro para a disseminação das heresias, a apostasia alfa, conduzida por Satanás através deste seu servo e deste seu agente John Harvey Kellogg. Outro método usado por Satanás foi ataques diretos ao espírito de profecia. Embora John Harvey Kellogg fosse amigo do casal Tiago e Ellen White,
Ele se levantou contra o espírito de profecia. Outra estratégia usada por Satanás na apostasia alfa foi ataques aos padrões da igreja. Quando a acusação vem dos que estão fora da igreja, a maioria dos membros pode reconhecer. Mas qual seria o efeito deste ataque se ele vier de dentro da igreja? Foi o que aconteceu. Veio de dentro da igreja, John Harvey Kellogg, atacando os padrões da igreja. Ele sugeria um novo estilo de adventismo, um novo estilo de igreja. Na apostasia alfa, Satanás se apresentou como tendo uma mensagem de reforma para a igreja. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé. Em nome de uma pretensa reforma, Satanás estava convidando os membros da igreja para que se levantassem contra as doutrinas que eram os pilares da nossa fé: o santuário celestial, o juízo investigativo, o espírito de profecia. Queridos, o teste discriminatório que nós deveríamos fazer sempre é este: o novo ensino que está sendo pregado conclama uma reforma de vida ou simplesmente é um ataque à verdade já estabelecida? Queridos, a apostasia alfa, Ellen White falou, ela vai se repetir. E ela chama apostasia ômega, um misterioso perigo que aguarda a igreja de Deus no fim dos tempos. Ellen White ouviu e disse: tremi pelo nosso povo. E ela deixou para nós um legado de esperança para levarmos ao enfrentar este grande desafio. Permanecer em defesa da verdade, disse Deus através de Ellen White. Permanecer em defesa da verdade, em defesa da justiça, quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Queridos, assim como houve no tempo de Paulo, no primeiro século, a propagação de doutrinas falsas, como diz aqui em Hebreus 13, verso 9, não vos deixeis levar em redor de doutrinas falsas, várias e estranhas, assim também existe hoje. A apostasia ômega está ocorrendo em nossos dias, na área da música, música que não é sagrada, música que não louva o Senhor, mas claramente se percebe um novo estilo musical que está misturando o profano com o sagrado, estilo mundano com letra religiosa. Queridos, isto faz parte da apostasia ômega. Também o Espírito Santo está sendo atacado. A estratégia de Satanás, exatamente agora no tempo do fim, quando nós precisamos do batismo do Espírito Santo, a estratégia de Satanás é atacar a divindade do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é divino. O Espírito Santo é o representante de Jesus Cristo na terra. O Espírito Santo exalta Jesus Cristo na sua vida. Assim como Jesus exaltava o Pai, o Espírito Santo exalta Jesus Cristo e comunica a mente de Jesus para você. A divindade de Jesus também está sendo atacada agora na apostasia ômega, porque muitos, milhares dentro do povo de Deus estão rejeitando a divindade de Jesus Cristo quando negam ser Ele eterno, quando negam ser Ele Deus Todo-Poderoso. Queridos, Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é YHWH. Jesus Cristo é o grande eu sou, que conversou com Moisés no Monte Sinai, que escreveu os 10 mandamentos. Jesus Cristo é realmente o Deus que se encarnou e viveu entre nós. Não perdeu a sua divindade e nunca mais vai abandonar a humanidade. Ele será eternamente Deus homem. Mas, queridos, na apostasia ômega existe um ataque direto ao Espírito Santo, um ataque direto a Jesus Cristo. Outra estratégia satânica nesta apostasia ômega é criar igrejas que não pareçam igrejas. Igrejas que se parecem mais com um bar.
igrejas que se parecem mais com qualquer centro de recreação, com mesinhas, tomando café, igrejas que não têm mais bancos, que não têm mais púlpito, igrejas que não se parecem igrejas, pastores que não se parecem mais pastores. Existe também, na apostasia ômega, um ataque direto ao espírito de profecia. Atualmente, nós vemos em faculdades, universidades, um desprezo aos escritos de Ellen White. Não a reconhecem mais como inspirada. Queridos, ela foi usada por Deus. Deus tem uma mensagem direta ao seu povo nesta última geração através da sua serva, Ellen White, através dos seus mais de 50 livros. Queridos, Deus quer um reavivamento verdadeiro, mas um reavivamento verdadeiro vem acompanhado da reforma. E a reforma significa abraçar a reforma da saúde. O abraçar a reforma da saúde produz reavivamento. O verdadeiro reavivamento conduz as pessoas para a verdadeira reforma da saúde. Estas duas coisas devem vir sempre juntas. Mas na apostasia ômega existe uma ênfase ao reavivamento e um desprezo à reforma da saúde. Por isso, queridos, é importante esse texto de Paulo aqui em Hebreus capítulo 13, verso 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Você e eu deveremos buscar a direção do Espírito Santo, fugir da apostasia ômega e buscar em Jesus Cristo um verdadeiro batismo do Espírito Santo, um reavivamento que nos conduz à santificação, abraçando os princípios da reforma da saúde, fazendo do nosso corpo templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em você. Deus tem uma mensagem direta para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Esta mensagem de Hebreus capítulo 13, verso 9, é um apelo que Deus está fazendo. Lembre-se, a história se repete. A apostasia alfa, Ellen White disse, ela vai se repetir e chamou-a de apostasia ômega. Mas Deus tem um fiel remanescente, que naquele tempo não se deixou contaminar pela apostasia alfa e hoje não se deixará contaminar pela apostasia ômega, porque eles são reavivados pelo Espírito Santo e eles se tornam reformadores. Eles são o Elias moderno. Que você também seja o Elias moderno. Aleluia. Na parte de quinta-feira, indo a Cristo fora do acampamento. Abra sua Bíblia aqui em Hebreus, capítulo 13, versos 10 até o verso 14. Aqui nós lemos: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Existiam muitos sacrifícios feitos no santuário terrestre. Sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de gratidão, mas, queridos, existia um sacrifício que os sacerdotes não podiam comer da carne. Aqui diz, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Qual era este sacrifício que os sacerdotes não podiam comer da carne? Verso 11, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Os sacrifícios pelo pecado, os sacerdotes não deveriam comer da carne. Aqui diz o verso 12, estes sacrifícios, eles eram trazidos para fora do arraial e queimados fora do arraial. E verso 12 diz, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus Cristo foi um sacrifício pelo pecado. Quando Jesus Cristo morreu na cruz como Cordeiro de Deus, ele morreu pelos nossos pecados. Por isso ele morreu fora das portas da cidade de Jerusalém. E aqui diz o verso 13, saiamos pois a ele fora do arraial. Para ir a Jesus Cristo você tem que sair de Jerusalém. Você tem que ir para fora da cidade. Você tem que ir ao Monte do Calvário. Saiamos pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Quando você vai a Jesus Cristo ao Monte do Calvário e você o abraça como Salvador,
todos os vitupérios e acusações e opressões sofridos por Jesus Cristo, você também vai levar consigo este vitupério. Por isso Paulo está dizendo aqui: saiamos, pois, a ele, para Jesus Cristo, fora do arraial, porque Jesus morreu fora de Jerusalém, levando o seu vitupério. Porque assim como perseguiram a Jesus, vão perseguir também você. O lugar fora do portão era o mais impuro do acampamento. Era ali que os cadáveres dos animais do sacrifício eram queimados, aonde os leprosos eram levados, e onde blasfemadores e outros criminosos eram executados. Esses regulamentos pressupunham que a presença de Deus estava no acampamento. Qualquer coisa impura era lançada para fora do acampamento, porque Deus não queria ver nenhuma coisa impura ou indecente dentro do acampamento. Jesus sofreu na cruz fora de Jerusalém, o que enfatiza a vergonha lançada sobre ele. Ele foi condenado como alguém que blasfemou de Deus e, portanto, foi repudiado e executado fora da cidade. Foi lançado fora do acampamento como algo vergonhoso, falando do sacrifício de Jesus na cruz. Foi lançado fora do acampamento como algo vergonhoso, impuro e indecente. Paulo, no entanto, exorta os crentes, você e eu, a seguirmos Jesus fora do portão e suportar a vergonha que ele suportou. Moisés escolheu esse caminho, sendo desprezado por causa de Cristo, em vez de usufruir os tesouros do Egito. Queridos, seguir Jesus fora do acampamento significa não apenas levar a mesma desonra ou vergonha, mas também ir ao Salvador Jesus, assim como os israelitas que buscavam o Senhor iam para fora do arraial no deserto, quando Moisés havia removido a tenda da congregação do acampamento. Eles saíam fora do acampamento para irem à tenda da congregação se encontrarem com Deus. Isso aconteceu depois do pecado da idolatria no Monte Sinai, quando o povo de Deus adorou o bezerro de ouro. Dali para frente, Deus disse para Moisés remover o tabernáculo do acampamento. Então ele foi armado fora do arraial, fora do acampamento. Nos dias de Jesus, o acampamento estava representado pela cidade de Jerusalém. Jesus foi sacrificado fora do acampamento, fora da cidade. E quem quer a salvação tem que sair para o Monte do Calvário, fora do acampamento, fora da cidade, e correr para o Monte do Calvário e ali abraçar Jesus Cristo como Salvador. Deixa para trás uma cidade ou acampamento corrompido em busca da pátria que há de vir, da pátria superior que vem do céu. Por isso, queridos, na sequência aqui de Hebreus capítulo 13, verso 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial, ou seja, corra para o Monte do Calvário, fora da cidade de Jerusalém, abrace Jesus como seu Salvador, aceite levar os vitupérios de Jesus, aceite sofrer e ter as cicatrizes de Jesus na sua vida. E agora o verso 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não queremos a Jerusalém terrestre, nós queremos a Jerusalém celestial. Queridos, aqueles que vão ao Calvário e abraçam Jesus Cristo como Salvador, eles também têm direito à pátria celestial, à Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a cidade que Abraão esperava, cujo arquiteto é Deus. Esta é a nossa cidadania, esta é a nossa cidade. É para esta cidade que Paulo está apelando para você se preparar. Leia comigo, Hebreus capítulo 11 e o verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles, no passado, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você e eu somos estrangeiros e peregrinos na terra. Estamos aqui de passagem. E quem está de passagem não leva muita coisa. Não leva. Nós estamos aqui de passagem, queridos. Jesus voltará em nossos dias e vai nos arrebatar para o céu. E aqui diz o verso 14. Estou lendo Hebreus 11, 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Eles naquele tempo e você e eu hoje buscamos uma pátria.
Não uma pátria aqui na terra, mas uma pátria celestial. E o verso 16: mas agora desejam uma melhor, ou seja, uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus já nos preparou a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, onde está o trono do nosso Pai, onde está Jesus Cristo, nosso Salvador, assentado à direita do Pai. Queridos, esta é a cidade superior, celestial, que deve envolver a sua mente, deve possuir todos os seus sonhos, deve fazer parte de todos os seus projetos. Jesus Cristo voltará, queridos. Ele vai nos levar para a Nova Jerusalém. Esta é a nossa bendita esperança. Este é o meu desejo. Esta é a minha oração. Eu quero que você se apaixone por Jesus Cristo, se apaixone pela Nova Jerusalém, pela pátria celestial. E se prepare. Se deixe santificar pelo Espírito Santo. Sejamos santos, porque o nosso Pai é santo. E Ele voltará para buscar os santos do Altíssimo. Que Deus derrame sua bênção sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. Fique com a paz do meu Jesus. Amém.